A NutriNews é a organização deste encontro de gastronomia hospitalar. E conta com o apoio educacional do Centro Universitário São Camilo, que nos oferece estas instalações. E nos possibilita fazer este evento num local agradável, amplo, gostoso. Temos agradecimentos a fazer, não só à diretoria do São Camilo, mas queremos também agradecer os nossos patrocinadores. Assim como bem disse a Adélia, vamos botar nomes nos nossos patrocinadores. Citrocardini, Datacolor, Ecolab, Ingefood, Max Ovos, Nativa, Pilão Professional, Rational e Rudcoop. Esses são os nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores. Temos também a colaboração de Copra, Essência do Vale, Chocolate e Mãe da Terra. E para entidades como CRN3, que é o Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região, e a PAN, a Sociedade Paulista de Nutrição, pelo apoio e divulgação que foi dado. Bom, homenagens feitas, agradecimentos feitos. Nós temos aqui vocês, que são a parte importante de tudo que aqui vai ser dito. Dizemos sempre que vocês são os nossos multiplicadores. E, através de vocês, os nossos encontros têm crescido cada vez mais. Damos a vocês boas-vindas e que sejam todos muito bem-vindos e que aproveitem e tirem o melhor produto do conhecimento e o congressamento, o que é tão importante. Só que temos alguns pedidos a fazer. Pedidos básicos, como sempre. Em primeiro lugar, trata-se de um evento onde passarão muitas pessoas durante o dia. E a isso, nós pedimos, por favor, cuidem dos seus objetos pessoais, tais como notebook, celulares, bolsas, carteiras, máquinas fotográficas, porque serão muitas pessoas que nós teremos aqui. Então, por favor, cuidem desses seus objetos pessoais, pois não podemos nos responsabilizar por furtos e danos. Nada disso vai acontecer, tá? Também pedimos a gentileza que não entrem nas dependências do auditório com alimentos e bebidas. Isto é uma solicitação da instituição, assim como já falei na entrada com algum de vocês, não é permitido comida ou bebida dentro do auditório. Esse ano, nós temos uma programação bastante intensa. E, para isso, nós pedimos a gentileza de observarem os horários. Já tivemos esse pequeno incidente no nosso sistema, mas, com isso, nós vamos pedir a colaboração de vocês quanto à entrada e saída dos intervalos, cafezinhos. Então, por favor, vamos observar. E, como último pedido, eu vou pedir a vocês que, por favor, tirem o som dos celulares, para que a gente não possa interromper um palestrante, ou mesmo um ruído que possa atrapalhar o nosso evento. Eu agradeço demais a colaboração de cada um de vocês. Todos confortáveis? Todos devidamente no seu lugar que escolheram? Vamos dar início? Sim, vamos dar início ao terceiro encontro de gastronomia hospitalar. E, para tanto, nós vamos à primeira palestra. Nossa palestrante, ela é pós-doutorada em administração da Florida Christoph University, doutorado em administração
mestrado em administração dos serviços de saúde, especialização em administração hospitalar, especializada em didática de ensino superior, conselheira do Conselho Federal de Administração, Jurisdição São Paulo, Brasil, sócia-diretora da TCL, Consultoria e Assessoria, docente titular da Universidade Paulista, Unip, docente convidada da Flórida, dos Estados Unidos, docente convidada da Faculdade Albert Einstein, docente convidada da Universidade Metodista, diretora da Sindaesp, São Paulo, Sindicato das Empresas de Administração do Estado de São Paulo, diretora da ADM, Associação Brasileira de Administração, coordenadora do Grupo de Excelência de Instituições de Ensino Superior do CRA São Paulo. É com imenso prazer que chamamos ao palco a professora Terezinha Covas para decorrer sobre hospitalidade e acolhimento. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Nutrinews pelo convite, às organizadoras, parabenizar as meninas, a professora Maria José Coelho, que faz parte do grupo de excelência do CRA São Paulo, juntamente comigo, e que gentilmente me convidou para participar. A nossa fala sobre hospitalidade e acolhimento, ela vem de encontro a um momento que eu tenho passado nos últimos tempos, que foi a minha consultoria específica na área de hotelaria hospitalar. A minha área de atuação atualmente é a hotelaria hospitalar, e nesse contexto, nos meus últimos estudos, eu tenho me dedicado, inclusive lá nos Estados Unidos, na parte de humanização no atendimento, principalmente em clínicas e hospitais de pequeno porte. Bem, enquanto ela vê, nós trabalhamos com um tripé: hospitalidade, acolhimento e humanização. Dentro do nosso histórico no Brasil, nós temos que pensar no seguinte momento. O Brasil tem vários Brasis. Nós temos as grandes capitais, temos as grandes cidades, né, pequenas cidades, e nós temos estados com muita dificuldade. É claro que, quando nós falamos em hotelaria, nos parece algo muito sofisticado, algo que possa encarecer o hospital. Mas ele vem a ser um conjunto de atividades que compõem toda a área de apoio do hospital. Antigamente, nós tínhamos isso às mãos da área de enfermagem, o que prejudicava um pouco o assistencial, o administrativo e o operacional. Nós temos, dentro da esfera administrativa, um tripé também, que é o operacional, o tático e o estratégico. E esse operacional ele era muito grande para a área de enfermagem. Com o passar do tempo, se nós temos algum enfermeiro ou enfermeira presente? Não? Mas a enfermagem, na história da enfermagem, nós encontramos já aspectos de atendimento de apoio. E, com o passar do tempo, isso foi se solidificando. Hoje nós temos um conjunto de atividades que estão contidas nessa área hoteleira, nessa área de acolhimento, onde o paciente, desde a hora em que ele chega ao hospital, ao serviço de saúde, ele sente a necessidade de ser acolhido. Eu tive uma experiência há uns meses visitando, numa visita técnica aqui em São Paulo, onde a triagem já foi substituída por acolhimento. Então, a plaquinha saiu, triagem entrou acolhimento. Essa palavra tem uma significância muito forte para o nosso paciente, uma vez que ele, ao ser internado, ele se distancia das suas atividades sociais, familiares e mesmo empresariais, para poder curar a sua saúde, cuidar da sua saúde e depois retornar ao seu convívio natural. Então, a área hoteleira ela foi nascendo com a recepção,
ela foi nascendo com algumas atividades de ouvidoria, e, com o passar do tempo, ela praticamente viveu um momento de puxar para ela todas essas áreas de apoio. Então, esse conjunto de atividades que nós chamamos de hospitalidade. Se fizermos uma analogia com os hotéis que nós nos hospedamos, seja por turismo ou a negócios, dá para ver o entendimento que nós temos de todo aquele acolhimento e de como nós avaliamos esse atendimento. E isso acontece na área hospitalar. Então, o assistencial, ele se dedica especificamente para o atendimento e a cura ou a volta desse paciente à sociedade, e a área hoteleira dá essa retaguarda. Com isso, eu fiz o conceito, conforme me foi pedido, dos conceitos e as tendências, que esses serviços disponibilizados aos clientes internos, porque ele atende também ao nosso cliente interno, ao nosso colaborador, uma vez que ele está disponível para atender essa população que precisa de atendimento, mas ela está trabalhando nas duas áreas, tanto da área administrativa, como dos funcionários, como dos nossos pacientes. Então, nós temos vários itens que foram agregando. Então, foi crescendo. Apesar de alguns serviços serem terceirizados, o gestor ele passa a agregar e praticamente fazer um trabalho paralelo com essas instituições que prestam os serviços. Veja, nisso tudo nós vamos chegar na gastronomia, na parte de alimentação, que é um dos itens que nós, como administradores hospitalares, percebemos que é o primeiro item a ser avaliado, além, claro, do atendimento clínico, do atendimento médico, mas da área de apoio, a área de alimentação, ela é considerada assim a primeira a ser avaliada, porque o paciente de longa permanência, ele sabe dos horários, ele acaba conhecendo o cardápio, ele gosta de conversar com o nutricionista, ele gosta de conversar com a pessoa da limpeza. Então, nós vemos que o paciente sempre está fazendo essa avaliação. Da hora que ele chega, em todo o processo de tratamento, ele avalia. Então, para que serve essa nossa hospitalidade? Ela promove essa satisfação, como eu disse, ela dá um suporte e assistência à enfermagem também, como falei a vocês, mantém os padrões de limpeza e higiene em todas as áreas, inclusive nas áreas específicas, junto com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que está disponibilizando toda o material para a limpeza da área de nutrição, da área do centro cirúrgico, da recepção, enfim, de todas as áreas críticas, semicríticas e não críticas. Então, nós temos sempre esses padrões de limpeza trabalhando paralelamente conosco. A segurança do trabalho também. Veja, é uma empresa, se nós analisarmos o hospital, ela é uma empresa como outra qualquer, e ela tem que ser gerida como tal. E, para isso, eu preciso de todos esses serviços agregados à minha atividade. Então, eu posso ser da gastronomia, da limpeza, eu posso ser da administração, do hospital, do centro de custos. Eu preciso de ter todos esses trabalhos agregados. Oferecer alimentação com qualidade, é claro, vocês vão ter hoje o dia inteiro um material grande sobre esse trabalho, mas nós vemos, como administradores, um centro de logística muito forte, agregado também ao centro, a área de faturamento, a área de compras, a área de sustentabilidade ambiental. Então, estamos todos trabalhando alinhados com a missão, com a visão da organização hospitalar. Zelando pelo patrimônio, uma vez que nós temos o serviço de manutenção, não só o predial, mas dos equipamentos, das máquinas e tudo que é utilizado dentro das organizações hospitalares. Administro as vagas existentes, juntamente com todos os gestores de unidades, uma vez que essas vagas, à medida que nós estamos cada dia mais tendo uma internação maior, tendo novas doenças,
temos epidemias, então nós precisamos trabalhar também alinhados para que essas vagas sejam administradas da melhor forma possível. Nós temos metodologias de controle. À medida que nós temos curta permanência, média e longa permanência, e assim mesmo também como o Hospital Dia. E acompanhar o pós-atendimento. Em alguns momentos eu vejo, alguns hospitais fazem esse pós-atendimento, dependendo da patologia do paciente, como alguns que fazem o seu tratamento vão embora e nós perdemos de vista. Mas o importante é que nós tenhamos sempre esse contato para criar uma fidelização do nosso crescimento profissional, do nosso crescimento institucional. Eu gosto muito da palavra acolhimento, porque é um momento em que, como eu citei, quando nós estamos assim afastados do nosso seio familiar, social, nós sentimos que essa instituição ela precisa realmente ter a motivação dos colaboradores para acolher esses pacientes. Eu coloquei o PNH, que é a Política Nacional de Humanização, que ela atende o Sistema Único de Saúde. Se vocês analisarem, através do Ministério da Saúde, as funções realmente do PNH, vocês vão ver que ela foi a pioneira até nessa denominação de acolhimento. Uma vez que o SUS ele está espalhado pelo Brasil, e cada dia mais nós crescemos em função da própria procura pela saúde. Agora nós estamos tendo os imigrantes que estão chegando e o sistema está um pouco encolhido para atender essa gestão demográfica que eu falo. Eu acho que até nós precisamos realinhar com o governo a questão da Política Nacional de Humanização, porque realmente ela está um pouco desordenada. Essa desordem demográfica nossa prejudica um pouco o atendimento do Sistema Único de Saúde. Mas o acolhimento, os funcionários são treinados para acolher. E o lema deles é: acolher é um compromisso de resposta às necessidades dos cidadãos que procuram o serviço de saúde. O nosso sistema de saúde, Sistema Único, é considerado um dos melhores do mundo. Porém, nós precisamos ser bem geridos, ele precisa ser bem gerido. Os órgãos governamentais, municipais, federais, estaduais, necessitam ter um pouco de carinho em relação a esses pacientes que não têm uma condição financeira de ter um plano de saúde, né? Um outro atendimento. E qual é o papel da hospitalidade nesse acolhimento, né? Considerar o paciente como o centro das atenções em todos os serviços. Esse é o que nós fazemos quando nós treinamos no hospital. Nós temos que ver, primeiramente, o colaborador ele tem que gostar das pessoas, ele precisa amar a sua profissão. Ele precisa pensar de que as horas em que ele passa dentro do hospital, ele está se dedicando à recuperação daquela pessoa, né? Seja na pediatria, seja numa cirurgia, seja no que for, o nosso funcionário necessita disso. Ter absoluta fidelidade na aplicação de prescrições, adquirir produtos de qualidade com entrega garantida, né? A gente vê isso muito em licitações públicas, que às vezes vai pelo preço e não pela qualidade, mas nós estamos lidando com vidas humanas, né? Então precisamos realmente ter uma preocupação maior com a qualidade daquilo que é comprado, daquilo que é oferecido aos nossos pacientes. Dar prioridade para a formação técnica e humana de todos os funcionários, transformar esse espaço onde nós trabalhamos num verdadeiro laboratório, uma instituição realmente de crescimento profissional. Porque, à medida que nós mudamos de instituição de uma para outra, nós vamos sentindo a diferença. E quando nós ficamos mais tempo em algumas instituições, nós temos a possibilidade de crescimento e de especializações, que futuramente, sim, eu posso mudar de instituição, eu posso buscar os mais jovens que me ouçam, mas a gente, nessa área de saúde, tem o aspecto financeiro da sobrevivência, mas tem o aspecto técnico, profissional, de crescimento profissional, de especialização, que é o que nós precisamos. Em algumas áreas aqui no Brasil, nós não temos técnicos.
Eu dou um exemplo para vocês de técnicos de manutenção de equipamentos de grande complexidade. Nós temos engenheiros clínicos, temos profissionais, temos tecnólogos, mas técnicos mesmo, nós não temos. Então, nós sempre precisamos abrir espaços para que aqueles meninos que estão chegando aí no mercado tenham a vontade de conhecer novas tecnologias e novas profissões. É o que nós fazemos muito isso no Conselho Regional, de buscar, nas instituições, mesmo na graduação, e agora nós estamos já registrando técnicos, justamente profissões que estão faltando no mercado. E na área de saúde a gente sente muito isso. Trabalhar com integração e multiplicar o conceito. E, nesse ponto, eu vejo o seguinte, quando eu disse a vocês que o hospital ainda não se vê como empresa, é essa integração das equipes. Nós trabalhamos em equipes multiprofissionais. Às vezes, nas aulas, eu falo para os meus alunos, há um momento em que todas as áreas, todas as unidades se unem. É na hora do ato cirúrgico. Ali você tem do operacional até o estratégico do hospital. Quando a cirurgia termina, parece que dispersa pelos corredores, porque o hospital cada dia é um flash, não é assim? Nós temos atividades muito dinâmicas e situações muito dinâmicas também. Nós temos doenças também diferenciadas, público diferenciado. Então, essa integração ela precisa acontecer diariamente, hora a hora, minuto a minuto. Isso eu sinto e cobro muito dos meus colaboradores. E seguir o código de ética de todas as áreas. Eu acho que hoje, mais do que nunca, por tudo que nós estamos passando, a ética profissional ela se faz presente em todos os momentos, em todas as profissões. No outro aspecto do tripé, nós vimos, então, a hospitalidade, o acolhimento, o que é a humanização. Essa humanização ela é necessária desde da elaboração da missão da organização. Então, quando você entra no hospital, você vê a visão, você vê a missão, você vê os objetivos afixados lá na parede, na recepção do hospital. O que eu espero? Que os nossos funcionários, que aqueles que vão nos atender, tenham sido contratados dentro daquele escopo. Então, esse alinhamento, inclusive eu estudei esse alinhamento agora no pós-doutorado, para ver quais hospitais, quais as clínicas que realmente tinham no seu recurso humano, na sua gestão de pessoas, os critérios alinhados com o que estava escrito na parede. Porque se eu for mal atendido por um funcionário da recepção, que é o cartão de visita do hospital, eu vou olhar na parede, ali não está batendo, algo está errado. Então, esse alinhamento ele é importante até para o crescimento profissional, para que eu possa rever padrões, processos, e verificar se aquelas integrações de unidades, se a recepção se comunica com a enfermagem, se a enfermagem acompanha as altas que são dadas, como que está o pronto-socorro, o pronto-atendimento. Então, são áreas que realmente precisam trabalhar alinhadas. É a oportunidade que a instituição tem de oferecer um atendimento com dignidade, é o mínimo que nós pedimos, né? Horário, sorriso, o acolhimento, o espaço físico, que é um dos aspectos que os hospitais têm se preocupado bastante, trabalhando com iluminação, com a pintura, com a decoração, no intuito de deixar que aquele espaço seja a continuidade da casa do seu paciente, né? E colocar-se no lugar do outro e perceber as suas necessidades. Todos nós, um dia, usamos o hospital. E nós temos expectativas. E a expectativa de ser bem atendido. O outro lado da mesa é que é interessante, porque quando você passa a ser o paciente, você avalia essa situação. Eu quero até abrir um parênteses aqui, que eu fiz esse trabalho que eu fiz no pós-doutorado, eram 9 hospitais que eu pesquisei, mas no caminhar, eu fui procurada por uma enfermeira da Santa Casa. Não me canso de contar esse caso, porque ele me emocionou bastante. Por uma enfermeira de 32 anos, portadora de lúpus e câncer uterino.
e ela estava internada, e ela soube do meu trabalho através de um professor. Ela disse: eu queria dar um depoimento sobre a humanização e o acolhimento. Eu sou enfermeira da Santa Casa, e hoje eu estou no meu leito, fazendo uma leitura de todo o hospital. A limpeza, a nutrição, a copeira quando chega, o médico e os meus colaboradores que hoje estão me atendendo. E eu quero fazer um depoimento para a senhora. A senhora permite? Eu podia dizer não, né? Embora eu não estivesse dentro da linha da pesquisa. Porque, no meu caso, eram mais os estratégicos da organização. Mas ele está constando no meu livro, e eu anotei. Aí, quando passou uma temporada, ela me procurou e pelo WhatsApp e disse: continue internada, mas se a senhora achar que não está bom, eu faço mais algumas avaliações. Não tem problema. Aí ela me passou outro WhatsApp, era tipo assim, 21h, ela faleceu às 11h. Com isso, eu falei: poxa, essa é a maior vitória que eu tive no meu trabalho, que foi ter a opinião de uma chefe, né, ela era líder do setor dela, e paciente. Então, nessa situação, ela me deu um depoimento de humanização. Eu até trouxe o livro, não sei se vocês vão fazer algum sorteio aqui, mas eu trouxe 2 exemplares do livro, porque realmente eu acredito, eu entreguei depois o livro para o esposo dela, porque é essa visão que nós temos que ter, é o outro lado. Quando você está no leito hospitalar e você está, por exemplo, numa cirurgia pequena, o que acontece? Você olha para o teto, você olha quando você é da área de saúde, né? Você olha para o piso, não está limpo, ali precisava tirar o fungo, né? Você faz toda uma avaliação daquilo que realmente precisa ser. Então, esse espaço físico, ele faz parte. A climatização, um ambiente quente, ele desmotiva, irrita o paciente, irrita o colaborador, né? Então, ela acontece nessas relações interpessoais, como eu citei o exemplo da moça, que é a integração das pessoas, né? Onde você percebe que existe essa sintonia entre os operacionais e os gestores, os líderes, o próprio médico, conhecer as pessoas pelo nome, conhecer o paciente pelo nome. Então, todos esses aspectos são importantes. Ouvir os pacientes, né, os acompanhantes, enfim, esses itens que eu coloquei. E essa avaliação é feita por indicadores. Veja, nós vivemos em função de estatísticas, de saber como é que eu estou dirigindo, né? Como é que eu estou atendendo. Será que existe muita reclamação? Quais são os instrumentos que eu utilizo para fazer essa avaliação? Não um instrumento que conduza a dizer que eu sou excelente, mas que o nosso paciente tenha, ou acompanhante, tenha a possibilidade de também se manifestar, dando sugestões. E o resultado é a revisão das competências e da educação permanente. Então, é como eu disse, eu volto lá para a parede e vejo se tudo que eu escrevi como missão, que a minha missão é aquela, se ela está realmente alinhada com isso. Bem, agora nós vamos para a parte mais prática, que envolve o tema de vocês, a responsabilidade com a humanização e o acolhimento. Então, quando vocês estão estudando, principalmente o pessoal da administração hospitalar, de nutrição, de enfermagem, etc., nós fazemos muitas visitas técnicas. Então, as informações que nós recebemos na sala de aula, ou quando nós trabalhamos em algum hospital e vamos fazer uma visita em outro hospital, nós estabelecemos parâmetros. Um dos primeiros são dos recursos físicos. A localização dos serviços, o que cruza o sujo com o limpo, a hora da entrega das bandejas nas enfermarias ou nos apartamentos, como que é o destino final dos resíduos, que hoje nós estamos trabalhando bastante isso, na sustentabilidade ambiental, seja na nutrição, seja nos recursos, nos resíduos do serviço de saúde em geral, né, nos infectantes também. Então, a localização desses serviços
né? Porque outrora nós não tínhamos arquitetura hospitalar, os hospitais eram construídos de forma aleatória. Então, à medida que a infecção hospitalar foi chegando, os redesenhos que a Anvisa foi fazendo e as legislações que foram chegando também, isso ocorreu no governo Fernando Henrique para cá, que nós tivemos a chegada da Anvisa. Então, a qualidade ambiental ela passou a ser primordial para nós, né? Onde que nós temos a cozinha, onde que nós temos a lavanderia, mesmo que seja terceirizado esse serviço, eu preciso ter um contato direto com o terceirizado, o serviço de controle de infecção, trabalhando paralelamente com isso, com as empresas prestadoras de serviço, os recursos em equipamentos também, né, para que eu não tenha que desmarcar consultas, cirurgias, pela falta de manutenção dentro do hospital, os meus recursos humanos, que eu já falei, os financeiros, que estão atrelados ao setor de compras, e com isso também da manutenção. E tem aspectos assim que, pela minha experiência profissional, que os serviços de apoio, às vezes, ficam um pouquinho lá no fundo do quintal. Aí as prioridades vão para outros setores, né? Mas eu preciso ter essa expansão, tendo em vista que nós trabalhamos integrados. Se eu não tiver a alimentação, a cozinha, o setor de compras, a lavanderia funcionando, eu paro praticamente o hospital. E os recursos materiais, obviamente. Na gastronomia humanizada, que nós praticamente vamos entrar, ela está nas pequenas ações, como o que o paciente lembra, né? Tem trabalhos assim muito interessantes. Tem um trabalho feito no Instituto da Criança, onde as crianças foram entrevistadas e elas, o maior momento para elas isso está descrito até no livro que as duas terapeutas ocupacionais escreveram. A comida para eles é importante, né? Então tem itens assim que muito interessantes no livro. E um deles é a comida. A comida foi primordial. É o momento em que a mãe está perto, ou o cuidador, alguém que esteja perto. A entrega da bandeja ao paciente no momento da entrega da alimentação, né? Isso é um momento também de alegria para o paciente, seja ele idoso ou não, seja criança, mas é uma expectativa muito grande de saber o que vem, né? Pode ser até, desculpe as nutricionistas, o chuchu, mas é um momento de alegria, é um momento em que ele pode realmente se sentir acolhido. Está vendo? É o acolhimento, né? A utilização de cores, o aniversário e outras festas. Lá na frente eu coloquei os cuidados paliativos, e nos cuidados paliativos, em algumas organizações, nós já temos algumas ações focadas na questão da alimentação. Eu citei até para a próxima palestrante que o Hospital de São José dos Campos ele faz para pacientes que estão nos cuidados paliativos, no bem morrer, onde pessoas que nunca tiveram festas de aniversário, são organizadas festas de aniversários, jantares com a família, né, no sentido de ter esse acolhimento e da vontade do paciente, até de comer algo que ele não poderia comer mais, né? Mas como ele já está praticamente entrando em óbito, é liberado e ele participa junto com a família de alguma ceia, de algum café da manhã. A utilização de cores no prato, a gente utiliza muito isso com as crianças, né, que também com figuras, com decorações. Essa lembrança caseira, né, é muito interessante quando você vê a avaliação, ao final da alta do paciente, dos serviços que são prestados na hotelaria, e ele fala até do feijão, né, que lembra o feijão da mãe, lembra a casa dele. Então, esses itens são interessantes para que a gente possa trabalhar com a motivação e a mudança de comportamento de alguns colaboradores que são mais resistentes, né? Esse sentimento de estar bem atendido e lembrado em suas preferências. Alguns hospitais mais sofisticados, você tem até a presença do nutrólogo, lá, da
perguntando se você gosta de tal coisa, não gosta de tal coisa, né? É diferente, às vezes, de um atendimento onde você tem uma enfermaria de 4, 5 leitos, onde você vai, entrega a bandeja e depois retira. Até esse ato de entregar e retirar, ele é um ato de amor, ele é um ato de colaboração, onde você olha nos olhos, sorri. Né? Nesse treinamento das copeiras, até com o pessoal da limpeza também, que nós treinamos para que ele possa se sentir integrado e o paciente, em contrapartida, se sentir bem atendido. Esquecer da comida de hospital, eu esqueci de colocar ali, é a comida e o cheiro, né, da comida do hospital. Imagens lúdicas, já falei, e essa educação e a reeducação alimentar, que também é feita. Isso, no pós-atendimento, tem sido organizado por alguns hospitais. Tá? Voltando aqui nos cuidados paliativos, né, pelas visitas que eu fiz em alguns hospitais que trabalham com isso, a família tem uma participação muito grande, até com o home care, também com atendimento domiciliar, onde existe toda uma orientação de pós-alta dos alimentos que podem ser disponibilizados para esse paciente, propiciar também um ambiente saudável e confortável, sem que ele lembre, né, de que ele esteja realmente com uma doença mais complicada, e atender os seus desejos de alimentação também, quando liberado. Eu coloquei aqui a Santa Casa da minha cidade, tá? Mas é importante ter plena consciência de que trabalhamos numa instituição complexa e que coordena atividades pluriprofissionais com foco no ser humano, procurando manter ou restabelecer sua saúde. Obrigada a todos, viu? Bom evento. Eu tenho certeza que vocês vão levar bastante informações.